aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui continuar com o nosso modelo de ruptura de uma barragem. A gente tinha terminado, né, de editar todas as informações geométricas, principalmente das seções transversais e do reservatório, né, da nossa simulação de ruptura de uma barragem real, né, a barragem de Lucrécia, lá no Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos entrar na parte de editar. Essa aula deve ser um pouquinho mais curta, né? Mas nós vamos editar exatamente a parte do escoamento. Basicamente, num projeto do REC raso, deixa eu só abrir aqui aquela parte dele, né? Ó. A gente coloca algumas informações, né? Projeto, os planos de simulação, a geometria e o escoamento, né? Que a gente deve escolher entre um escoamento permanente ou não permanente. Obviamente, né, que os escoamentos permanentes são os que a vazão ela é constante aí ao longo do tempo, e os não permanentes é que a vazão varia ao longo do tempo, né, que vai estar escoando aí no nosso rio. E obviamente, né, que no nosso rio a vazão vai variar ao longo do tempo, porque essa vazão ela vai sair desse reservatório e vai adentrar, né, cada vez mais, de acordo com a ruptura da barragem, no rio. Então, a gente vai mexer aqui com os escoamentos não permanentes. Então, a gente tinha finalizado essa geometria, né? Na verdade, a gente ainda vai mexer um pouco nela. A gente sempre tem que voltar um pouquinho para a geometria, né? Porque quando a gente vai botando as informações do escoamento, a gente vai ver que outras informações a gente vai precisar corrigir na geometria até para fazer a simulação final. Então, hoje a gente vai mexer exatamente aqui, ó, nos escoamentos não permanentes, esse que tem tipo uma curvazinha, ó. Vocês podem também, obviamente, acessar ele aqui, né, no Unsteady Flow Data. Abrindo ele, ó, vocês vão ter essa imagem, né? Que é onde a gente vai colocar, a gente vai salvar. Eu vou salvar antes de mexer em qualquer coisa, né? Aqui em File eu vou botar aqui escoamento Lucrécia. Escoamento Lucrécia. Então, tá aqui o escoamento não permanente de Lucrécia. E basicamente eu preciso mexer, né, em algumas informações que o REC raso me permite, que é exatamente condições de contorno, condições iniciais, dados meteorológicos, caso eu tenha, né? E dados observados, né? Para eu fazer alguma comparação, né? Até para que ele gere os hidrogramas e verifique, né, se os valores que eu observei vão ser iguais aos simulados, né? A gente não vai mexer com isso, a gente não tem nenhum dado, né, do rio lá, e também não temos nada de dados meteorológicos, né? A gente não tem precipitação, né, para que ele possa fazer aí, para que ele gere, né, um escoamento não permanente para a gente, né? Isso não é o nosso caso aqui. Então, caso a gente queira ver, né, o impacto, por exemplo, de uma chuva, né, que seja gerada aí pela chuva muito forte que teve, né, que é obtida pelos pluviômetros, né, da região, e quer ver o impacto disso, né, no hidrograma que é gerado numa barragem, numa cidade, num rio, né, e quer ver exatamente esse tipo de situação, a gente vai colocar os dados, né, mais real aqui, né, em dados meteorológicos, né, e até em dados observados, né, mas como a gente não tem nada disso, a gente não vai mexer nem em dados meteorológicos e nem em dados observados aqui no nosso estudo. A gente vai mexer nas condições de contorno e nas condições iniciais, né? Eu já deixei até aqui, né, os que a gente vai colocar, né? Vou começar primeiro, né, pela seção de jusante, basicamente nas condições de contorno, né? A gente precisa colocar informações a jusante e a montante, né? Os escoamentos subcríticos normalmente são controlados por jusante, né? E os supercríticos, né, por montante. Então, a primeira informação que eu tenho que colocar, vocês estão vendo aqui, ó, é na última seção, que é na que está 8 km à frente, né? E ele me dá algumas opções, né? Se eu quero colocar um hidrograma, digamos assim, de altura, né? A altura que a água está ao longo do tempo. Né? Se eu quero colocar um de vazão, a vazão que eu tenho a água ao longo do tempo, né? Toda vez que eu escolho um, ele marca aqui, né? E quando eu escolho outro, ele pergunta se eu quero mudar, né? Qual é o tipo. E eu vou mudar, né? Eu quero exatamente esse aqui, ó. Quer que eu apague um e coloque a outra, né? Eu vou botar sempre que sim. E nessa de profundidade normal, ele pergunta, né, qual é a minha declividade, né, friction slope que eu vou considerar nesse rio, né, qual é a minha profundidade normal. Para a gente tirar essa informação, eu vou até colocar aqui, onde é que a gente tira, que ficou sem a... Deixa eu botar de novo. Vou botar aqui, ó, é nessa informação aqui, ó, onde tem os perfis, certo? Eu vou deixar até aumentado aqui, até para deixar aqui no fundo, ó. Esse é o nosso perfil, né, e é a partir dele, né, que a gente consegue tirar a declividade de um rio, né? E lá a gente vai considerar uma declividade média, né? Mas um rio, ele tem várias declividades ao longo do seu trajeto, né? E a gente está vendo exatamente aqui, ó. Tem trechos em que ele fica com declividade mais constante, ó. Tem trechos em que ela já fica mais brusca. Então a gente não tem como representar diretamente
cada uma dessas variações aí no rio como uma declividade só, né? Inclusive, a gente tem vários tipos de formas de considerar a declividade média, digamos assim, de um rio, né? A gente vai considerar nesse aqui a declividade média, né, do ponto inicial até o ponto final. E eu vou colocar aqui, né, vou deixar aqui, mostrar para vocês, para que mude exatamente o meu ícone, né, para que ele vire essa régua com esse pontinho, eu pressiono o botão Ctrl. Ó. Se eu deixar o botão Ctrl pressionado, vai aparecer exatamente isso. E é aqui onde eu vou fazer, ó. Clico com o botão esquerdo, aí vocês estão vendo que vai aparecer exatamente uma reta, ó. Com o Ctrl aqui pressionado, né? E vou lá, eu não vou colocar aqui no final, obviamente aqui são as primeiras seções dela, né? Eu vou colocar aqui até esse segundo ponto. Na verdade, eu vou colocar até aqui, ó, depois que ela teve toda a queda da barragem. Né, ó. Então, vou colocar exatamente nesse ponto aqui, pode ser aproximado, e vou clicar com o botão esquerdo. E aí vai aparecer exatamente essa informação aqui, ó. Que foi as medidas que ele fez, ó, o comprimento do meu rio, né, ó, o ΔX que eu andei, o ΔY, mas a informação mais importante que eu quero é esse aqui, ó, DYDX. Ou seja, a minha declividade média ó, é 0.0036. E é exatamente esse valor aqui, ó, 0.0036, que eu vou colocar lá. Deixa eu abrir aqui, né, só para ficar aqui no fundo, né. Eu vou vir aqui na minha profundidade normal, eu vou colocar 0.0036 e vou dar um OK. Então, essa vai ser a minha declividade normal que ele vai considerar para que ele tente gerar um escoamento nesse rio. A segunda, né? Vocês estão vendo que ela é controlada, né, por gate openings. Né? Por que ela é controlada? Por que eu não tenho a opção, né, de colocar aqui, né, um escoamento, né, a altura do nível d'água naquela seção? Lembrando, né, essa seção, né, que é a IS, né, que é a Inline Structure, ela é controlada exatamente por um gate. Né? A gente colocou ele aqui como um gate, ó, tá aqui as informações do vertedouro, e a água só consegue normalmente passar por ele. Né? Então, para que eu coloque as informações, né, de contorno, eu tenho que colocar informações sobre o gate. E nesse nosso caso, a gente vai colocar as informações exatamente aqui, ó, da abertura, né? Como ele não vai ter, não vai ser controlado, né, pelo tempo, a elevação dele, né? Não tem nada disso. A gente vai botar aqui, ó, como é que vai estar a abertura dele ao longo do tempo. Normalmente ele vem com esse tempo aqui, ó, bem curto, né, ó, de 1 segundo, né? O que é que a gente faz aqui nessa sessão? Né? A gente mexe tanto no tempo de simulação, e aí eu sugiro que vocês deixem sempre nesse aqui, ó, usar o mesmo tempo de simulação, não coloquem no de baixo, e depois que a gente vai mexer no intervalo de tempo. Por quê? A nossa abertura é de 2,30 m. Se for lembrar, né, ó, se eu vim aqui na Inline Structure e botar aqui, ó, a altura dele ó, é exatamente 2,30 m, que é a distância que eu tenho, né, entre o topo aqui da minha barragem, que é na 220.3, e esse nível aqui de baixo, né, do meu vertedor, que é 218. Então, a distância é 2,30 m. Então, voltando lá, eu quero que ele tenha essa abertura de 2,30 m ao longo de toda a minha simulação, né? Porque o vertedor, nesse caso específico, né, ele não vai ficar fechando e nem abrindo, né? Então, eu vou colocar ó, na primeira e na última célula que tem aqui, ó, e vou mandar ele interpolar e ele vai deixar aí os 2,30 ao longo de todo esse trecho. Mas vocês estão vendo ó, que ele está fazendo ó, a cada segundo. Então, ele está indo ó, do dia 2 de janeiro e está finalizando no mesmo dia 2 de janeiro. Basicamente como se ele estivesse fazendo aqui ó, quase aquelas 24 horas, né, aí, né? Vocês estão vendo, ó, não vai nem 24 horas, é 1 hora e 40 minutos, ó. Tem até aqui ó, o tempo de simulação. Eu não vou fazer uma simulação assim tão curta, né? Talvez eu faça uma simulação aqui de alguns dias. Então, o que que acontece, né? Se eu não mexer nisso, ou se eu escolher, né, um tempo aqui, ó, existe um risco de o tempo em que eu estou colocando as informações de abertura do meu gate, no meu vertedouro, não bater com minhas informações lá de simulação. Como, por exemplo, aqui, ó, tá do dia 2 de janeiro até o dia 2 de janeiro. Mas imagine que lá a simulação é feita do dia 5 até o dia 10. Então, eu preciso, né, deixar as informações de que esse vertedor aqui está aberto por mais tempo. Então, normalmente eu escolho um intervalo de tempo bem longo aqui, ó, 2 horas. Ó. Vocês estão vendo que ele está indo do dia 2 até ó, o dia 10, por exemplo. Estou deixando ele um tempo bem longo aberto. E mantenho sempre, né, ó, o mesmo intervalo aqui de simulação. E dou um OK. Então, com isso, eu coloco aqui minhas duas informações de contorno. Então, estou mantendo meu vertedor sempre aberto, meu tempo de simulação é bem longo, e já coloquei as informações para que ele gere um escoamento normal no meu rio, né, no meu canal artificial. Outra informação que eu vou colocar aqui é nas condições iniciais. Elas são opcionais, mas como o método numérico precisa de um valor inicial para que ele comece a fazer os cálculos, né, as diferenças finitas que vão ser aplicadas
pelo REC-RAS, elas precisam de um valor inicial, vou colocar como se eu estivesse fazendo aqui, o rio tivesse com pouca vazão, né? Tivesse só com vazão de regularização aqui, vou botar uma vazão bem curta, né? De 10 metros por segundo, passando nesse rio, né? Não vou mexer em nada do reservatório, não vou colocar elevação inicial, nada disso, pelo menos não por enquanto. Né? Eu vou mexer nisso talvez depois, né? Para fazer algum teste. Mas aqui eu vou colocar ó, que ele está com vazão de 10, né? Passando aqui pelo rio, regularizado por ele. E aí, enfim, eu vou salvar aqui as minhas informações de escoamento não permanente, né? Coloquei os dados de escoamento, mas ainda não finalizei. Vocês estão perguntando, ora, qual vai ser a minha vazão de entrada aqui? Não é nas informações de escoamento que eu boto a vazão de entrada? Eu só botei declividade, disse que o meu vertedor vai estar sempre aberto. Beleza, eu botei aqui, né, uma vazão inicial de 10 metros cúbicos por segundo. Mas é essa vazão que vai correr? Eu não estou fazendo nenhuma simulação de uma ruptura que está acontecendo no reservatório. É por isso que eu deixei aqui a geometria aberta, né? Vou abrir ela, porque é exatamente nessas informações aqui, ó, de inline structure, que eu vou colocar mais uma informação que vai mexer lá no escoamento não permanente, que é abrir uma brecha. Então vocês estão vendo aqui, ó, parâmetros da brecha, né, ó. Até se eu deixar o mouse aqui, ó, para o escoamento não permanente. É exatamente isso que eu vou mexer, ó. Quando eu clico, vai aparecer aqui, ó, mais uma vez a minha seção, e é aqui onde eu vou abrir uma brecha na minha estrutura. Aqui eu vou colocar essas últimas informações para poder fazer uma simulação. Então já vou botar aqui marcar, né, ó, que vai existir uma brecha, vai ser aberta uma brecha. E aí eu tenho algumas informações para colocar, né, onde ele plota, né, uma simulação aqui da brecha e tal. Mas eu venho primeiro bem aqui, ó, no cálculo dos parâmetros. É aqui onde eu posso colocar as minhas informações, ou fazer cálculos, né, para colocar aqui minha brecha, certo? Como é que eu vou colocar? Eu vou colocar primeiro, né, os dados de entrada, os meus inputs, que é qual é a elevação máxima, né, da minha barragem, que é na 220.3. Ela vai falar em que momento? Eu vou falar quando estiver exatamente no limite ali do vertedor, que é na cota 218. Ele vai perguntar, até que elevação eu vou botar que vai falhar? Eu vou botar na 211. A gente vem aqui para a plotagem, ó, como essa aqui é exatamente a mais sensível, né, a barragem primária, eu vou botar que vai ter uma ruptura até mais ou menos, vou botar até o pé dela, né, mas mais ou menos até aqui, ó, na 211, certo? E aí aqui, né, é exatamente qual é o volume, né, de elevação, né, que vai ter, né, de água, né, exatamente no momento da falha, né, e aí a gente tira exatamente da curva cota-volume na cota 218, né, vocês não lembrarem, vocês podem ir nas informações lá do reservatório de novo, é vezes 1000, né, então é 24.754,57, né, vezes 10 a 3 metros cúbicos. E o nosso método de falha vai ser piping, né? Ele não vai ser galgamento, não vai ser overtopping, porque eu estou dizendo que ela vai falhar numa altura menor, né, do que os meus dados de input, né? Essas informações aqui, ó, do McDonald's, né, do Shuizang, é só se eu for utilizar esses valores aqui embaixo, né? Mas eu vou botar aqui de qualquer forma a largura da minha barragem, né? Tem mais ou menos aí 10 metros. E a declividade, né, dos parâmetros aqui, ó, 1,5, né? E aí aqui vocês estão vendo, né, ó, que vai aparecer alguns métodos, né? E aqui, ó, toda vez que eu mexo aqui na erodibilidade, né, se é alto, se é baixo, ó, ele mexe em alguns cálculos, tá vendo? Ó? Eu vou botar como se ele tivesse uma erodibilidade média, mas o que acontece, né? Para a formação de brecha é um local de digamos assim, um conceito de muito estudo ainda, né? Como é que se formam as brechas nas barragens, né? E aí vocês estão vendo, né? Vários autores estudam as barragens que já romperam. E aí o que eles querem descobrir é exatamente, né? Ó, como é exatamente a largura da minha brecha, em quanto tempo ela se desenvolve completamente, algumas mais rápidas que outras, qual é a declividade, né, das paredes da brecha, né, se elas têm uma declividade maior ou menor, se é tipo um retângulo, ou se ele vai formando tipo um trapézio. Normalmente é um trapézio, né, não tem nenhuma que é exatamente um retângulo. Então a gente precisa, né, procurar, né, qual autor, né, teria uma equação que representaria melhor a brecha que vai aparecer na nossa barragem aí. Então, né, claro que a gente teria que estudar para saber, né, o tipo dela e tal. Eu vou utilizar dessas equações sugeridas aqui pelo próprio REC-RAS, como a gente está fazendo só um estudo, uma em que a brecha se desenvolve no tempo mais rápido, que é essa metodologia aqui do von Thun e Gillette. Então, eu vou selecionar essa porque o tempo de desenvolvimento da brecha é mais curto de todos, não for demorar como se fosse uma ruptura rápida. De repente, ela vai simplesmente romper, vai cair todinha, né? Eu vou botar o select, algumas informações, ó, já vem para cá, ó.
né? Ó. Então ele já colocou aqui, ele já colocou a minha largura, ó, o fundo, né, da brecha, onde é que ela vai estar, as minhas declividades, ó. Tudo vai estar colocando aqui, né? O coeficiente, né, que vai se formar para que haja, que a água passe por cima dessa brecha, que vai se formar. Eu volto aqui no bridge plot e duas informações estão faltando, né? Ó, a center station, que é exatamente qual é a estação central onde vai se formar a brecha, né? Como eu sei que ela vai se formar exatamente nesse ponto aqui, ó, a estação que ela vai ter é na 100, ó. Então, o centro dela, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é na 100. Imagina, se não fosse, né, se a gente fosse romper, fosse essa daqui. Aí eu ia ter que levar, por exemplo, para 900. Né? Se eu botar lá na 900, ó, a brecha acontece na segunda, mas obviamente que ela não ia até essa altura. Eu teria que corrigir, né, ó, o Final Bottom Elevation, ia ser até 216, por exemplo. Mas como eu sei que essa é a que está com maior risco, né, então eu volto aqui para 100. Vocês estão vendo aqui, né, existe uma certa declividade ó, da minha brecha, ó. Não é um retângulo perfeito, ela tem essa declividade aqui lateral dela. Aí ele pergunta, né, como o método é de pipe, né, onde é que vai começar o pipe? É na 218, que é exatamente nessa cota aqui, ó, com o reservatório cheio. Então, aqui, acabei de finalizar, né, vou dar um OK. Acabei de finalizar, ó, depois que eu dou um OK, até aparecem as informações aqui, ó, de análise, né, do escoamento não permanente, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, né, ó. Mas a gente acabou de colocar todas as informações para que a gente faça uma simulação. Então, com isso aqui, a gente já estaria preparado para fazer a simulação, né? Então, eu posso vir aqui, né, salvar os meus dados geométricos, né? Posso ir lá no escoamento, né, e salvar aqui também, né, essas informações de escoamento. Então, do jeito que está aqui, eu já estou preparado para fazer as minhas simulações, né? A última coisa que eu vou fazer nessa aula, né, é exatamente para melhorar o método sempre fica melhor se eu tiver seções mais próximas, né? Porque como ele faz um método numérico entre uma seção e outra, né? Ele vê o nível d'água dessa seção, para que ele possa calcular o dessa, né? Na verdade, ele pega até 3 seções, né? Uma anterior e uma posterior, né? Para fazer. Então, quanto mais próximas elas estiverem, melhor para que o método funcione. Então, eu utilizo o próprio RecRas, né, para fazer a interpolação das seções. E como é que eu faço isso? Eu venho bem aqui ó, em Tools, Cross Section Interpolation, e no meu trecho eu defino qual é a distância máxima das minhas seções. Então, a gente tem algumas formas, né, de gerar essas seções. Eu vou colocar que eu quero que elas estejam no máximo distante 50 metros. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Ó. Quando eu pedir para interpolar e fechar, ó, ele interpolou. O que ele fez? Ele colocou a cada 50 metros, ele interpolou uma seção transversal, de acordo com a anterior e a próxima. Isso, né, é bom para o método, né, porque agora eu não tenho mais seções tão distantes para o método funcionar. Então, isso aqui melhoraria, daria um pouquinho mais de confiabilidade. Claro, né, que depende da interpolação, se a interpolação foi legal, né, da confiabilidade que eu tenho nas minhas seções. Essas seções até foram muito largas, né, para esse estudo, mas já melhoraria para o meu método fazer as simulações dele sem que haja um erro aí numérico nesse meu problema, certo? Antes de finalizar, eu ainda tenho que filtrar, né, os pontos. Por quê? Como as seções ficaram muito largas, né, vocês estão vendo que tem seções que tem muitos pontos. Como, por exemplo, eu posso pegar seções em que elas tenham 990 pontos. Tá aqui, ó, 990 pontos. Ó. E o RecRas, ele não consegue calcular. Ele só consegue calcular quando elas têm menos de 500 pontos. Aí o que eu vou fazer? Para filtrar essas seções, eu vou aqui ó, em Multiple Locations, seleciono, né, a primeira e a última aqui, ó, dou um shift lá, a última eu simplesmente seleciono a primeira e arrasto até o final, certo? Jogo elas pro lado de cá, ó, então elas vão estar todas aqui. E aí eu vou para aqui, ó, minimizar as mudanças das áreas. Eu vou pedir para ele cortar alguns pontos, né, de forma que todas elas fiquem com menos de 500 pontos, né, ó. Tem 498 só para garantir. E vou pedir para ele filtrar, ó, e é exatamente isso que ele vai fazer, ó. Ele vai remover pontos de seções que estavam muito grandes. Então, até se eu voltar aqui, ó, agora elas foram removidas, ó, mas praticamente ela ficou aqui no mesmo formato. Ó. Ele não modificou nada, né, que modificasse aqui a minha seção. Né? E aí eu dou um OK. Então, fiz as minhas últimas modificações na geometria, certo? Coloquei minhas informações de escoamento, coloquei minhas informações da brecha, de como vai se formar a brecha. Né? A gente já tem até um perfil mais ou menos do que vai acontecer, ó. Ela vai se formar mais ou menos nesse formato. Ela vai abrir uma brecha daqui, ó, da 218. E aí ela vai se partindo bem rápido. Vai ser uma ruptura bem rápida. E então a gente já tem condições, né, de fazer a simulação. Né? E aí eu vou finalizar essa aula, né,
Talvez com a mesma coisa que eu diga na próxima, né? A gente já está em condições de fazer a simulação, mas a gente nunca sabe até de fato dar lá o start no processo. Então, pode ser que tenha esquecido algum processo aqui e o próprio programa ele vai acusar erro, né? Se a gente realmente tiver esquecido. E aí a gente corrige, né? Caso ainda tenha que fazer alguma mudança, tanto no escoamento quanto na geometria, né? A gente faz isso na hora, né? Da simulação final. Beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.